O cartel Jalisco Nova Geração, popularmente conhecido como CJNG, é um dos cartéis mais notórios que operam no México. Eles são conhecidos por suas várias atividades criminosas, seu uso violento da força e seus estranhos códigos de conduta. Ingressar em um cartel como CJNG certamente não é para os fracos de coração, e os recrutas têm que passar por algumas das iniciações mais inacreditáveis e cruéis de qualquer grupo criminoso. O canibalismo é um dos aspectos mais chocantes. O CJNG pode ser um dos cartéis mexicanos mais novos, mas quando se trata de crueldade, eles estão na vanguarda. O cartel não discrimina quando se trata de consumir partes do corpo, e parece que eles gostam de se alimentar de carne humana crua para testar seus recrutas. O canibalismo tem sido uma grande parte dos rituais para recrutas do CJNG desde 2015. La Escuela de Terror ensina aos membros tudo o que eles precisam saber sobre como o cartel opera. Essas escolas são basicamente acampamentos em locais secretos, tipicamente em regiões rurais. As localizações estão intimamente guardadas, e qualquer um que revele os locais onde isso acontece é punido com dor e muitas vezes uma morte lenta. Principalmente os novatos são treinados no uso de armas, e durante suas 4 semanas de treinamento, eles são forçados a se tornar devoradores de homens. Quando o canibalismo encontrou seu caminho para a escola do cartel, tornou-se um padrão pelo qual todos os recrutas passam. Esse processo não é devido à pobreza e à falta de carne, mas é utilizada para fortalecer mais os recrutas do que qualquer outra coisa, pois os recrutas têm que se tornar homens frios, e comer a carne de outro humano exige uma coragem especial. O cartel exige esse treinamento, e os membros das escolas do terror passam por alguma das coisas mais duras de todas. Um ex-recruta do cartel que se manteve anônimo por medo de sua vida revelou sua experiência em uma escola de terror. Ele relatou que havia muito canibalismo. Recrutavam as pessoas e começavam a trabalhar em cima delas, ensinando-as a cortar pedaços de suas vítimas, principalmente dos dedos das mãos e dos pés, tentando manter a vítima consciente e viva durante o processo. Depois disso, eram obrigados a comer publicamente os pedaços das vítimas na frente do chefe, sem reagir ou vomitar. Caso não conseguissem, eram espancados. Ele explicou que recrutas eram atraídos com promessas de dinheiro, mas isso é apenas uma mentira para forçar os recrutas a se tornarem insensíveis e eliminar os fracos. Segundo o ex-chefe de operações internacionais da DIA, Mike Vigil, ele diz que este caminho é uma via de mão única. Não tem como sair, não tem como voltar atrás. Nessas escolas de terror, se os recrutas demonstrarem medo ou cometerem erros, se tornam vítimas dos outros estagiários, que os desmembram e decapitam, e sua carne é então comida. Além de comer carne humana, os recrutas são forçados a viver todos os dias com os corpos das vítimas ao redor deles, todos cercados pela morte. Eles têm que se sentir confortáveis com isso, e não têm escolha. É assustador saber que há cadáveres no acampamento e ter que participar do corte dos corpos para descarte ou preparo para consumo, além de ouvir constantemente tiroteios e gritos das vítimas. A narcocultura tem um grande impacto na sociedade mexicana. Antes do boom do tráfico de drogas na América Latina nos anos 70, o tráfico era visto como uma carreira de canalhas. No entanto, com o tempo, a visão da sociedade mudou, e figuras associadas ao tráfico como Pablo Escobar e El Chapo foram idolatradas. A pobreza e o desemprego atingiram níveis sem precedentes, e grandes traficantes de drogas mostraram muito dinheiro e começaram a ser mostrados na mídia de forma diferente. A cultura narco começou a permear a vida no México, e para muitos, o tráfico se tornou a única opção acessível em meio à pobreza. Tatuagens têm sido usadas por séculos para mais do que apenas exibição artística na pele humana. Muitas vezes elas transmitem significados profundos, e as tatuagens dos cartéis mexicanos não são exceção. O CJNG, embora não tenha as tatuagens tão reconhecíveis quanto a gangue MS-13, possui algumas tatuagens comuns, como a tatuagem dos 3 pontos, geralmente visível no braço ou no rosto. Ela simboliza que o portador é um infrator da lei e tem vergonha disso.
A tatuagem também pode ser um símbolo de Santíssima Trindade Católica, e muitos membros do cartel são espirituais, apesar de suas ações violentas. Duas das tatuagens mais populares entre os membros do cartel são o crucifixo e o rosário. Pode parecer irracional que aqueles que comem carne humana levem a religião tão a sério, mas a maioria dos membros do cartel são religiosos. Imagens e símbolos religiosos como a Virgem Maria são comuns, e muitos recrutas e membros se consideram espirituais. Além do catolicismo, alguns optam por tatuar Santa Morte, uma deusa de origem asteca. Eles acreditam que honrando Santa Morte serão protegidos e terão paz após a morte. Outros podem escolher a tatuagem de lágrima, que geralmente indica que o portador matou alguém. Tatuagens de crânio ou ossos cruzados também são comuns. As tatuagens ajudam a identificar membros envolvidos em crimes e servem como uma forma dos cartéis manterem um controle sobre os membros. Elas dificultam a mudança de carreira e reduzem a probabilidade de deserção. Quando os recrutas do CJND escolhem obter tatuagens, elas selam seu futuro com o cartel, tornando-se parte deles. O CJND recruta através de uma variedade de métodos, endurecendo seus membros através de fatores físicos e psicológicos. O cartel não treina apenas bandidos comuns, mas soldados preparados para lidar com todas as situações. A maior ameaça para o CJND vem de cartéis rivais. Por isso, os recrutas passam por um curso de combate extremo, aprendendo a utilizar armas, agir rapidamente e configurar locais secretos. O cartel precisa de recrutas resistentes e insensíveis à violência. Além disso, eles forçam os recrutas a consumir coração humano cru, como parte do treinamento. Isso não é uma dieta normal, mas uma forma de dessensibilização, já que expor pessoas à violência pode reduzir a empatia e torná-las mais insensíveis ao sofrimento dos outros. Quando ordens são dadas aos membros, elas devem ser seguidas rigorosamente, incluindo tortura e assassinato de rivais, agentes da lei, políticos e até inocentes. Isso funciona como uma forma de provar lealdade ao cartel. Claro que se você tem um controle de alguém que come o coração de outro ser humano, é certo que essa pessoa fará quase tudo pelo cartel. Os recrutas que não seguem as ordens são punidos com fervorosidade, até mesmo com a morte. Além disso, essa prática serve para assustar os rivais. O ritual geralmente é realizado com os corações dos membros de cartéis, transmitindo a mensagem clara de que se alguém mexer com o CJND, eles serão destruídos. O coração é um dos mais importantes órgãos, e por isso eles chamam de sagrado. Comer cru o coração de um rival é de longe uma das maiores profanações que se pode fazer, e o cartel está fazendo isso. Quando se trata de proteger a si próprio e seus interesses, eles não se importam com limites. Em outubro de 2022, um vídeo apareceu e começou a se espalhar. O vídeo, que parece ter sido tirado da cidade de Zacatecas, no México, mostra um membro do CJND capturado, agachado sobre um corpo de um rival. A vítima, claramente falecida, teve as mãos amarradas e o peito rasgado. O membro do CJND então passou a arrancar grandes pedaços do coração do homem morto. Como se isso não fosse suficiente para levar um insulto ainda mais longe, ele ofereceu ao soldado morto o seu próprio coração. Ao fundo, outro membro é visto cortando outro corpo que provavelmente também atenderia ao mesmo destino horrível. E tudo isso foi feito em plena luz do dia. Esse vídeo foi propositalmente divulgado numa tentativa de intimidar outros membros do cartel. Dr. Robert Bunker, um analista de segurança que estuda os cartéis do México, comentou que o vídeo foi produzido para operações psicológicas. Esse vídeo provavelmente foi divulgado pelo CJND, sendo o CJND o envolvido no incidente, que carregou esses vídeos para as redes sociais. Táticas de intimidação da mídia como esta são bastante comuns entre os cartéis do México. De fato, os Cavaleiros Templários, um cartel também que operou no México, foi derrotado pelo CJND. Eles costumavam ter recrutas e membros que comiam corações numa tentativa de assustar rivais, mas comer corações não é o limite para os rituais de iniciação que devem ser executados para entrar no cartel. O treinamento de tortura não é segredo. O CJND é um dos cartéis mais violentos do México, e a tortura é uma das principais formas de execução da organização. O medo é uma ferramenta que o cartel usa para o seu benefício. Portanto, não é surpresa que os recrutas sejam treinados em como torturar vítimas, seja para extrair informações ou apenas para manter a vítima viva enquanto
Durante o tempo que passam na escola do terror, os alunos aprendem que a tortura é uma grande parte do programa, mas eles são ensinados a manter suas vítimas vivas, pois é fácil cometer um erro que pode levar à morte das vítimas, o que é um grande problema quando se precisa das informações. A tortura básica usada pelo cartel inclui amarrar e espancar brutalmente as vítimas. Quando isso falha, passam pelas medidas mais drásticas, como cortar dedos das mãos e dos pés, e fazer outros cortes que não ameaçam a vida da vítima. A maioria dessas punições é direcionadas a inimigos do cartel, como membros de cartéis rivais, espiões, policiais e pessoas que denunciam a organização. Pessoas que roubam do cartel geralmente têm suas mãos cortadas. Alguns dos piores métodos de tortura incluem cortar os corpos das vítimas enquanto ainda estão vivas, e fazem a mesma coisa que eu contei neste vídeo, aonde descamam a face das pessoas. Este método é geralmente reservado para os piores crimes, e os recrutas são treinados nessas formas de tortura, pois usarão constantemente essas técnicas em seu trabalho. A tortura não é exclusiva para inimigos do cartel. Através de sequestros, o cartel também gera dinheiro. Moradores locais e turistas são sequestrados e ameaçados para garantir resgates, e enquanto estão sob custódia, são repetidamente torturados. A tortura psicológica é também uma especialidade dos cartéis. Ninguém sabe disso melhor do que Ana Gabriela. Enquanto tentava entrar dos Estados Unidos vindo da Nicarágua, ela foi libertada de ser prisioneira política. Ela foi sequestrada pelo CJND. Ana estava fugindo da perseguição e criminalização da administração Ortega Murillo e esperava ganhar asilo. Seu parceiro e seu filho deixaram a Nicarágua no dia 3 de novembro de 2021. Passaram ilegalmente por Honduras, Guatemala e México. No entanto, quando parecia que finalmente chegaria aos Estados Unidos, o veículo em que estavam foi parado por homens uniformizados em Vila Hermosa, Tabasco. Os homens estavam vestidos com coletes à prova de balas, armados até os dentes com armas sofisticadas, e tinham os rostos cobertos. Eles detiveram o veículo, intimidaram os motoristas e forçaram os passageiros a sair do veículo. Todos foram levados para um armazém. Quando chegaram ao armazém, os sequestradores levaram tudo o que tinham: celulares, roupas, dinheiro e outros objetos de valor. Ana recordaria mais tarde que estavam todos chorando e muitos nervosos. Eles foram levados para uma sala e instruídos a tirar tudo o que tinham. Eles pegaram seu celular e $1.960. Ana e outros estavam aterrorizados pelos homens armados, com facões e clubes de tortura. A tortura psicológica começou imediatamente. No primeiro dia foram levados para um dos edifícios do cartel, onde chegaram com um homem que não era do grupo dela e começaram a torturá-lo. Eles o amarraram pelo pescoço, o algemaram e bateram nele com tanta força que seus gritos ressoaram pelo armazém, fazendo todos se tremerem de medo. No dia seguinte, agarraram outro homem e a tortura continuou. Ana contaria mais tarde aos repórteres que os sequestradores pegaram um facão e cortaram fora todos os dedos de uma mão bem diante das pessoas. O sofrimento era tão grande que o homem implorou que o matassem. Mesmo assim, os sequestradores garantiram que não haveriam piedade e ameaçaram que, se não pagassem o resgate, seriam os próximos a serem torturados. E eles foram informados de que precisavam pagar $5.000 por pessoa para serem libertados, e que o grupo teve que completar o pagamento antes de ser liberto. Após alguns dias, conseguiram pagar o resgate e foram libertos, mas o trauma vivido ficou com eles. O tratamento como este às vezes é feito intencionalmente pelo cartel para desencadear uma reação, como no caso de Ana e das restantes vítimas de rapto. A rapidez da ação no pagamento do resgate é uma das reações desejadas. Nos campos onde os recrutas são treinados, eles não apenas observam, mas participam ativamente de atividades assim, provando para o cartel que estão prontos para se tornar um deles. O batismo dos rituais de iniciação do CJND exige que os recrutas se desfaçam de corpos das vítimas. O princípio é que o cartel não pode ser responsabilizado pelos muitos assassinatos, se não houver ninguém em primeiro lugar. Uma das formas populares de fazer isso é cortar os corpos em pedaços e se livrar dos menores. Banhos de ácido são bastante eficazes para isso. De fato, é um método tão eficiente de se livrar dos corpos que o cartel treina membros especificamente para esta tarefa.
Os locais desses banhos ácidos também são mantidos em segredo, conhecidos apenas pelos membros do cartel. Um dos casos mais conhecidos de descarte por banho ácido foi em 2018, quando 3 estudantes de cinema foram sequestrados e torturados antes de terem seus corpos descartados em ácido. O desaparecimento dos estudantes causou indignação pública em todo o México, com milhares de estudantes e outros marchando pelas ruas exigindo que o governo agisse rapidamente para resgatar os estudantes. Infelizmente, os investigadores descobriram mais tarde que os alunos haviam sido torturados e mortos, e seus corpos também foram descartados em ácido. O trabalho de gerenciamento e manutenção dos banhos ácidos é muito importante e exige treinamento específico para os recrutas que querem entrar nesta área. Mas não é a única forma de descarte de corpos usada pelo cartel. O cartel também é conhecido por queimar os corpos de suas vítimas, até que eles desapareçam. Embora isso não seja tão especializado quanto o descarte em ácido, recrutas ainda são treinados nessa técnica. Além dos corpos, há muitos outros tipos de evidências que precisam ser descartados, como roupas e eletrônicos, que podem apontar de volta para o cartel. A eletrônica é particularmente importante, pois pode ser rastreada até os esconderijos do cartel. Com o aumento dos ataques da polícia para acompanhar a violência crescente, os recrutas devem ser cuidadosos para não cometer erros que possam levar às prisões de membros. No momento em que os recrutas completam treinamento nas escolas de terror, eles estão bem equipados com as habilidades necessárias para realizar esses testes de lealdade. Um dos rituais mais comuns do CJNG é o uso de teste de fidelidade. Esses testes são usados para descobrir o quão devotos são os membros aos ideais da organização. Gangues servem alguns indivíduos com uma família substituta, e a estrutura de filiação transmite uma sensação de empoderamento. Gangues servem alguns indivíduos como sua família substituta, e a estrutura de filiação transmite uma sensação de empoderamento a essa família, com os membros agindo juntos para defender o território e fornecer proteção mútua. Com os testes de fidelidade, o CJNG pode ser bastante brutal. Desde o início, os recrutas são testados de várias formas, incluindo o canibalismo. Esses testes continuam a ser feitos mesmo quando se tornam membros, e não há espaço para falhas. Uma das coisas mais estranhas que os recrutas do cartel têm que fazer é aplicar a punição a outros recrutas enquanto estão na escola de novatos do terror. Eles não têm permissão para sair, e basicamente não há saída. O treinamento que os recrutas recebem é brutal, e erros não são uma opção. O cartel tenta manter todos na linha, mas de vez em quando haveria um recruta que simplesmente não estava mais gostando do cartel e queria ir embora ou cometeu algum erro. Eles não conseguiam lidar com recrutas assim, fazendo-se se tornarem de recrutas para vítimas. Se tivessem sorte, seriam mortos instantaneamente. Porém, se isso não acontecesse, seriam forçados a passar pelas mesmas formas de tortura que o cartel submete seus inimigos. Os recrutas não são os únicos a passar por isso. Traidores do cartel também enfrentam a ira. Para provar que são leais ao cartel, os recrutas não têm outra opção se não seguir as instruções que lhes são dadas, mesmo que isso signifique a tortura e assassinato dos seus próprios compatriotas. Se o treinamento do cartel é eficaz, não teria absolutamente nenhum problema em fazer isso. Afinal, o objetivo do cartel é despojar os recrutas do seu senso de identidade e forçá-los a existir como máquinas e soldados, como máquinas de guerra, cuja única lealdade será com o cartel. Esses são alguns dos métodos utilizados pelo CJNG.